Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo, não é, sobre análise qualitativa, não é? Nós estamos numa série de vídeos sobre o livro da Bardan, não é? Aliás, nós já estamos no nosso quarto vídeo, não é? E agora nós vamos falar do capítulo 1 da parte 2, a parte mais prática. Até agora tivemos uma parte mais teórica, não é? Esse é o livro, você está chegando agora no canal, esse é o livro que nós temos, então, analisado capítulo por capítulo, página por página, descrevendo o livro, mas não só dizendo o que a Bardan disse, né? Afinal de contas é um livro da década de 70, da Lawrence Bardan, essa pesquisadora que tem feito um grande contributo e é muito usada no Brasil, não é? Então, nós estamos fazendo essa releitura, né? O que a Bardan não disse sobre análise de conteúdo, descrevendo o que ela fez, o que ela disse no seu livro e também atualizando, né, todo o que se faz de mais moderno. Né? Então, nós estamos tendo por base, porque a análise de conteúdo evoluiu bastante, né, nesses últimos anos, e quando a gente fala desta técnica de análise qualitativa, nós precisamos compreender que essa é uma técnica que não ficou parada no tempo, né? Ela interagiu com outras técnicas. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre exemplos práticos, não é? Essa segunda parte é a parte que ela chama de prática, mas na verdade é um conjunto de exemplos, né? Ela fala de 4 exemplos e esses exemplos são muito interessantes porque ela vai introduzindo lentamente algumas técnicas que depois, mais adiante, tá? Ela vai, nos próximos capítulos e na terceira parte, principalmente quando ela vai falar do método propriamente, de análise de conteúdo, segundo o que ela pensa que é análise de conteúdo, né? É, essas técnicas vão se intercruzando. Então, assistir esses próximos 4 vídeos, né, que tem a ver com os 4 capítulos, exemplos de técnicas de análise. Essa primeira parte aqui, que eu estou apontando aqui com a seta, né, vocês podem ter aqui no canal, podem assistir. Foi mais histórico, epistemológico, foi mais sobre a definição. Para Bardan, né, o Bardin, né, vocês podem escolher a pronúncia francesa aí, que bem for adequado. Ela trabalha o conceito, né, essa visão mais epistemológica do conceito de análise de conteúdo. Bem, vocês podem fazer isso aprofundando, são 3 vídeos que a gente fala, está bem extenso e vocês podem, bem completo, mas não fazemos só isso aqui, né? Nós aprofundamos, vamos mais adiante para todo a atualização, né, do que se faz mais profundamente hoje em dia. Né? Então, essa primeira parte do livro dela fala mais da história, da cronologia, da epistemologia, da análise de conteúdo. Ela vai construindo o conceito, né? Claro que essa construção para no tempo, tá? E depois nós introduzimos essa atualização. Nessa segunda parte, né, do livro, que ela chama de parte prática, né, ela fala de exemplos representativos daquilo que se pode pôr em prática no campo da psicologia e da sociologia. Entende? Então, ela escolhe a psicologia e a sociologia como exemplos práticos de análise, não é? Diversos tipos. Já vou mostrar para vocês as partes. Né? Mas eu gostei muito dessa frase quando ela fala que a formação em análise de conteúdo se faz na prática, tá? Porque o que ela pretende fazer é que esses exemplos sejam ilustrativos e não modelos, tá? Então, o objetivo é compreender o mecanismo. Ela é muito prudente ao dizer isso, por quê? Porque análise de conteúdo, análise qualitativa em geral e análise de conteúdo tem muito do artesanal, né? Muito do fazer, e juntar diversas técnicas para ser adequado, para ser propício, porque o que mais importa para o investigador é, naturalmente, resolver a sua necessidade
de análise de forma eficiente, eficaz, de forma rápida e precisa, não é? E para isso, se ele necessitar de conjugar diversas técnicas diferentes, o pesquisador deve fazer isso, tá? O investigador. Então, a formação para você eu tenho que dizer isso aqui, né? Mesmo que você esteja aqui assistindo meu vídeo e vai ficar comigo até o final e tudo, mas a formação se faz na prática. Então, o que eu sugiro para vocês é que assistam o vídeo até o final e depois façam na prática, não é? Essa proposta que ela vai fazer aqui de análise, tá? Essa segunda parte, então, são esses exemplos ilustrativos e não modelos, ou seja, não é para uma receita é, estática, né? Mas é dinâmico, é isso que a Bardan pretende falar, que a análise de conteúdo, a formação em análise de conteúdo e análise qualitativa em geral se faz na prática, embora seja muito interessante a gente ver esses modelos para a gente ter ideia como é que começa. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui no canal são alunos de mestrados, doutorados, até professores, né, que são experts na pesquisa quantitativa e querem compreender mais a pesquisa qualitativa. Então, a grande fascínio da análise qualitativa, inclusive da análise, dessa técnica de análise de conteúdo, é esse ar artesanal. Mas isso não quer dizer que não é feito que é feito de forma não científica, né, sem os parâmetros científicos, né? E ela diz lá no início dessa segunda parte que o objetivo dela também é iniciar o novato nesse jogo desses três elementos, não é? Que é pensar numa hipótese sobre aquele corpus de dados, não é? Nas técnicas e nas interpretações. Então, esses três elementos aqui são fundamentais que você compreenda como é que eles se interrelacionam, qual é o jogo entre eles, né? E não se fala de uma técnica, fala de técnicas, né? Mas o essencial da técnica de análise de conteúdo e das técnicas que ela aplica nesses 4 exemplos, são 4 capítulos dessa segunda parte, tem a ver então mais com a questão da análise categorial, que tem a ver com temas e frequência, tá? Então, essencialmente, embora ela diz que existe coisas para além disso, né, da análise categorial, mas nós devemos começar quando a gente fala de análise de conteúdo ou de outras técnicas de análise, principalmente pensando no mais fácil, no que se faz de forma mais comum e o que é um eixo condutor na análise de conteúdo, tá? E de qualquer outra técnica, qualquer corpus de dados, que é pensar em temáticas e pensar nas frequências em que o corpus de dados ocorrem em determinadas temáticas, né? E é simples perceber isso. Se você consegue compreender a essência dessa técnica desse desenvolvimento temático, né, através de dimensões de análise, categorias, subcategorias, e esse jogo das frequências nessa arrumação, você já está dando um grande avanço. Nós vamos ver isso nesse primeiro capítulo, tá? Que ela dá o título de Análise dos Resultados no Teste de Associação de Palavra, Estereótipos e Conotação. Esse é o capítulo 1. Depois, nessa segunda parte, nós vamos entrar na análise de respostas às questões abertas. Esse capítulo é bem interessante, tá? Porque se você compreende nesses exemplos relativamente simples, né? Isso é para o próximo vídeo, não para esse vídeo agora. Como analisar questões abertas de um questionário, por exemplo, você pode aplicar isso facilmente em corpos de dados mais complexos, mais diversos, tá? Então, os exemplos que ela usa aqui são bem interessantes. Ela começa com algo simples, né? Em termos de análise de... Não estou dizendo que teste de associação de palavras é simples, usado pela psicologia, né? O Jung começou com essa história do teste de associação de palavras, já vamos falar isso a seguir. Então, o capítulo 3 fala de análise de comunicação de massa, o horóscopo de uma revista, algo bem específico, tá? E depois, análise de entrevistas, férias e telefones. São as temáticas dos exemplos específicos. O objetivo aqui não é bem os exemplos, que é sempre na área de psicologia e de sociologia, como ela já adverte no início, mas como é feito, o processo como é feito. Vamos, então, mergulhar neste primeiro capítulo sobre
análise dos resultados no teste de associação de palavras. Então, ela dá um exemplo de um projeto que é estudar os estereótipos sociais de certas profissões, países ou nomes próprios, né, por exemplo. E ela foca muito nos estereótipos de um país. Então, o exemplo que ela dá nesse teste de associação de palavras, se você não é da área da psicologia, não interessa, pode ser da área, como na minha área, eu sou da área de ensino das ciências, né, e tecnologias, e STEM, e etc. Mas esse exemplo é bem ilustrativo de aplicações que você pode fazer na área da educação, na área de saúde, em qualquer área onde a investigação qualitativa possa ser chamada para aumentar a compreensão dos problemas, das questões de investigação. Tá? É, então, nesse teste de associação de palavras, você pede para os sujeitos associarem livre e rapidamente, a partir da audição de palavras indutoras, estímulos, né? Outras palavras respostas ou palavras induzidas. Né? Por exemplo, o que é que você pensa? Diga em 3 palavras, né, rapidamente, quando você escuta a palavra fotógrafo. Né? A palavra fotógrafo lhe suscita que outras 3 palavras? Né? A primeira palavra que me veio aqui foi casamento. Né? A gente vê muito fotógrafo em casamento. Então, eu poderia ter uma lista de palavras, não é? De profissões, por exemplo, de países. Né? O que é que você pensa quando você pensa na palavra chinês? Né? Macarrão, yakisoba, não, isso é japonês, né? chinês, chinês é outra coisa, né? Comida, alguma coisa específica, o bretão, o inglês, um americano, né? Você podia ter uma lista, então, de países, então, com palavras indutoras, que são estímulos, e depois ele pede 2, 3, 4 palavras, que podem ser substantivos, adjetivos, expressões, nomes próprios, a pessoa escolhe, né? É bem espontâneo isso, as palavras indutoras, que são os estímulos, e depois as palavras induzidas, que são as respostas que as pessoas dão, né? Que podem ser diversos tipos gramaticais. Então, ela fala, por exemplo, que você pode aplicar isso, isso surge na área da psicologia, mas vocês já perceberam que é aplicável em diversas áreas. Então, o exemplo que ela dá é em relação os chineses e os americanos. E ela obtém essa lista aqui, não é? Eu não sei se essa é uma pesquisa real, eu acho que onde ela tem aqui, depois que as pessoas responderam, né? Por exemplo, qual foram as menções, e aqui já existe um processo de análise de arrumação, por exemplo, cabelos loiros, né? Grande, grandioso, grandeza, imenso, né? Um dos maiores países do mundo, o país norte-americano, foi mencionada 10 vezes, tá? Nomes próximos. Então já existe uma arrumação aqui quando um primeiro passo de análise, tá? Só que isso não nos diz tudo, né? Ou seja, nós precisamos perguntar qual a ordem a introduzir nesta lista enorme. Né? Embora aqui já tenha aqui uma tentativa de arrumação, né? Através dos termos, dos sinônimos que a gente resume, conta, não é? Por exemplo, tem aqui um dos mais mencionados, é pastilha elástica, 12 vezes. Né? A frequência das pessoas pensa no americano, pensa que ele está mascando uma pastilha elástica. Né? No caso dos chineses, uma das palavras que mais aparece é arroz, né? Então, quando eu penso no chinês, eu penso em arroz, né? A chinesa gosta de arroz, está na base da sua alimentação. Mao, né? O Mao Tse-tung aqui 23 vezes é o que mais aparece. Quando eu penso em chinês, eu penso no Mao Tse-tung, na revolução lá e etc. Bem, então, veja, isso aqui já é um primeiro esforço, né? Mas não existe uma grande ordem, né? Como chegar a uma representação condensada, ou seja, uma análise descritiva do conteúdo e explicativa, tem a ver propriamente com análise de conteúdo. O que é que significa isso? Tudo isso, né? E quais são os critérios que eu vou trabalhar para poder eu ter uma interpretação de significado? Bem, eu posso fazer isso de diversas formas. Uma das formas que eu posso fazer é, por exemplo, ordenar pela frequência. Eu já tentei aqui no meu discurso, né, colocar isso, né? Então eu posso, por exemplo, quais são as palavras mais mencionadas e menos mencionadas?
Veja que esta visão aqui, quando eu apresento este quadro assim, em ordem alfabética, ou em ordem aleatória, quase, com as frequências, eu tenho uma leitura. Mas quando eu apresento assim, eu tenho outra leitura, não é? Eu posso induzir aqui, não é? Aqui existe um critério de análise. Eu coloquei as palavras em ordem decrescente, não é? Com essa representação. A palavra menos mencionada é ingenuidade, com 2 menções, e a mais mencionada, com 15 menções, é edifícios, arranha-céus, etc. Pronto. Eu também posso representar assim, isso é uma imagem do próprio livro da Bardano, né? Aliás, todo o texto, todas as imagens que nós aqui apresentamos, a não ser que eu declare isso de forma explícita, que é tirado de outro livro, de outro contexto, é sempre do livro Análise de Conteúdo da Bardano. Então, quando você escuta os meus vídeos e também analisa e lê escuta meus vídeos aqui, né, e analisa o livro, você tem uma visão mais completa e você vai encontrar, por exemplo, essa imagem no livro da Bardano. Aqui, ó, é fácil compreender, no centro tem chineses, né? A palavra mais mencionada é Mao, Mao Tse-tung, né? 23 vezes. E de dentro para fora tem um número decrescente, né? De frequências. Então, aqui no núcleo, a palavra mais mencionada é Mao, depois tem 20, 15, 10 e 5, são círculos, né? E ele vai colocando, então, as palavras, e você tem uma visão, não é, de núcleo de palavras mais mencionadas, menos mencionadas. Isso pode te dar uma representação de tudo isso. Bem, isso é uma maneira de você dar lógica, interpretar, comunicar. Veja, porque quando a gente faz análise de dados qualitativos, você quer pegar uma grande quantidade de dados, resumi-la e dar sentido. Não é? Você faz entrevistas, você tem 300 páginas de entrevista feita a dezenas de pessoas. Você quer que aquilo seja condensado e seja fácil de eu descrever, de eu mostrar num gráfico o que é que pensa aquele conjunto de entrevistados, por exemplo. Então, esse exemplo aqui das palavras, a gente reduz a análise a palavras, né? Isso é muito bacana porque facilita para quem é novato. Então, fazer essa arrumação de palavras, vocês vão ver como é que ela vai conduzindo as coisas para a lógica categorial, tá bem? Então, a primeira coisa que ela fez foi colocar as palavras dos norte-americanos, ou dessa forma decrescente, ou dessa forma aqui, uma representação, tá? Então, veja que nós queremos ir para mais adiante, não é? Isso aqui é só uma aproximação semântica ligeira, como ela diz mesmo no seu livro, né? Nós queremos critérios de agrupamento, nós queremos comparar países, né? Nós queremos construir um sistema de categoria de análise. Por exemplo, eu poderia resumir, fazer um agrupamento aqui, ó, dessa tabela, a tabela mais bruta aqui, não é? Por aparência física, por diversos temas, né? Ela chega a sugerir esses temas. Traços e atributos físicos do cidadão do país. Então, quando você pensa no americano, no chinês, será que os traços e atributos físicos dos cidadãos deste país são a coisa que mais brota na cabeça das pessoas, né, em termos de estereótipo? Quem for estudar, por exemplo, algumas questões, não só da psicologia, mas da sociologia, da educação e mesmo da saúde, isso pode ser interessante, né? Traços psicológicos de caráter, traços socioeconômicos do país, né? País rico, país pobre, país grande, país pequeno, atributos simbólicos, né? Lugares geográficos, pessoas de referência. Eu penso na China, eu penso no Mao Tse-tung, eu penso no país americano, eu penso no Mac Jackson, né? Então, nós precisamos construir um sistema de categoria que seja válido e que possa ser aplicado com precisão, um conjunto de informação e se for produtivo no plano das inferências, né? Ou seja, quando eu tenho uma lista de palavras, veja, essas palavras, essa aqui é o exemplo mais simples que ela poderia dar em termos de análise. Depois ela vai complexificando. Depois vocês vão ver nos próximos vídeos, nos próximos capítulos.
Por quê? Porque eu estou trabalhando com a unidade de sentido mais básica, né, em termos de análise de conteúdo, que é a palavra. E aí eu penso, olha, essas palavras agora eu vou arrumá-las nesse sistema de categoria, para eu poder ir para o plano das inferências, para eu poder tomar uma decisão em termos do significado do que brota espontaneamente na mente das pessoas em termos de associação de palavras, nesse caso, dos estereótipos sobre a nacionalidade. Mas também podia ser estereótipos de outras coisas, né? Ela sugere estereótipos sobre as profissões, estereótipos sobre os nomes próprios, né? Pensa no nome Maria, o que é que lhe vem à mente, né? Em termos de palavra indutora e induzida. Então, aqui, depois de lidar com essas palavras, eu posso compreender que existe um conjunto de palavras que tem a ver com atributos físicos, né, dos cidadãos desse país. Outros têm a ver com lugar geográfico, pessoas de referência ou com traço psicológico. Então, ela finalmente atribui, não, ela não diz o processo, como é que ela fez isso, né? Mas lidar com as palavras, né, começa a ler e ver as frequências e tal, ela finalmente propõe um sistema de análise com categorias, né? Por exemplo, características físicas, nessa primeira coluna aqui. Depois, nesse quadro, traços psicológicos, traços socioeconômicos do país, atributos simbólicos, lugares geográficos, pessoas de referências e tal. E ela colocou aqui entre parênteses os valores das frequências, né? E aqui nas linhas tem aqui América e China, né? Os americanos, chineses e outros países. Você poderia fazer um gráfico se você estivesse fazendo maior. Então, por exemplo, quando eu penso no americano, eu penso nos cabelos louros, no físico atlético. Então, essas são características que ficariam nesta primeira coluna, essa segunda coluna, na realidade, aqui, das características físicas. Então, eu estou arrumando, não é? Veja, nós partimos disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para nós partimos dessa primeira tentativa de ver as frequências e tal. É por isso, tá? Veja, isso aqui os dados são poucos, aqui são 30 casos, ela até diz isso no livro, que vai fazer com 30 só para poder simplificar essa nossa visão. Imagina se isso fosse muitos. E lidar com a contagem dessa frequência toda. Se você não tem uma ferramenta especializada como o NVivo, como o WebQDA, como o Atlas, e essa tarefa se torna bem mais difícil, tá? Ah, não, mas eu posso fazer isso no Excel. Dá até para fazer no Excel, essa contagem de palavras e tal, mas não é uma ferramenta especializada. Neste caso de teste de associação de palavras, é até possível você usar. Mas depois, quando você quer agrupar isso em categorias, depois cruzar isso, e se você quiser ir mais adiante, por exemplo, quando eu tenho aqui características físicas americanos e chineses, por exemplo, aí pensa o chinês em termos de característica física, pequenos, olhos rasgados, é amarelo, usa tranças, usa sempre uma roupa tipo uniforme, né? Então, quando eu penso nessas características físicas do americano, nesta categoria, estou pensando ainda nessa segunda coluna aqui, né? Nas características físicas, quem pensa mais nas características físicas? São os homens ou são as mulheres? Não é? Aí, ó, eu tenho que começar a associar isso com outras características, com outras descrições, outras variáveis, né? Essa palavra que eu queria dizer, tá? E ela termina o capítulo, esse capítulo é um capítulo bem curto, aliás, todos os capítulos dos exemplos são curtos, vocês vão ver, tá? Se você está me acompanhando a análise do livro da Bardan desde o início, né? Esse livro aqui, que nós estamos analisando, você vai, então, ver que os vídeos anteriores são mais longos, esse aqui é mais curto. Analisar o material segundo as atitudes de avaliação subjacente, tá? Então, ela sugere que você poderia avaliar, por exemplo, sobre temas favoráveis ou positivos e temas desfavoráveis ou negativos, ou ambivalentes, nem é neutro, né? Então, eu poderia organizar todas essas categorias, né? Imagina, eu vou fazer uma análise bem simples sobre estereótipos de americanos e estereótipos de chineses.
Então, eu poderia organizar tudo isso em visão positiva e negativa, né? Cabelos loiros, olhos pequenos, e nem é positivo nem negativo, é neutro, né? Depois, se eu for para outros traços, eu poderia tentar fazer essa análise, esse material segundo esses atributos, né? Essas temáticas é, positivas e negativas, favoráveis e desfavoráveis. Uma segunda maneira de estruturar, não é, de analisar esses dados, que ela expande já no finalzinho do capítulo, é estruturas de encadeamento da associação. Né? Então, eu tenho a palavra indutora X, a palavra induzida X1, X2, X3, X4. Então, é outra maneira de mostrar uma estrutura de encadeamento. Tá? Então, essa palavra indutora, ela induz, na palavra induzida, mais palavras do tipo X1, X2, X3, X4 e etc. Né? Então, esse encadeamento de palavras indutoras, essa relação de palavras indutoras, pode ser estudada e deve ser estudada quando a gente pensa no teste de associação de palavras. É disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos começando com exemplos bem simples. Uma terceira forma que ela sugere que é analisar os resultados em função de variáveis externas relativamente aos locutores. Isso aqui eu já mostrei um pouco para vocês quando eu quis mostrar a complexificação dessas categorias. Né? Na utilidade, você pode ver aqui no meu canal também, que quando eu quero cruzar, por exemplo, quem é que menciona mais as características físicas, são os homens ou as mulheres, eu estou então, relacionando a variável sexo, idade, qualquer outro, com os meus dados. Né? Então, eu preciso de outro tipo de informação para que isso possa, dos meus interlocutores, né? De quem respondeu, né? Os interlocutores foram aquelas pessoas que responderam o teste de associação de palavras, então eu posso, se eu tenho traços de personalidade, contato com estrangeiros, se é uma pessoa que viajou ou não, pode aumentar ou diminuir este resultado em função, ou posso compreender melhor, não é? Quando eu relaciono. Ora, relacionar isso significa fazer uma matriz, tá? Se você fez isso no Excel, no Word, uma tabelinha, né? Manualmente dá para fazer isso. É engraçado, no próximo capítulo vocês vão ver, ela faz o que eu chamo a guerra dos palitinhos, né? Ela mostra a guerra dos palitinhos. Então, fazer tudo isso, fazer esse quadro, fazer todas as possibilidades de exploração, de análise de conteúdo, de teste de associação de palavras, é muito melhor usando uma ferramenta especializada. Tá? Hoje em dia é fácil você tem software gratuito, né? Você coloca um texto e ele cria uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras aqui não é mencionada pela Bardan no livro, tá? Mas existem outras maneiras de você apresentar e explorar testes de associação de palavras. Tá? É importante que vocês possam compreender isso. Isso foi o que ela sugeriu, não é uma limitação, né, do livro, do que ela fez, mas você não deve ficar refém. Né? Não há receita, como ela diz, são ilustrações. Tá? Bem, no capítulo 2 nós vamos falar sobre análise de respostas e há questões abertas, e ela fala da simbólica do automóvel, é um exemplo bem específico, tá? Mas é muito interessante. Esse capítulo, para mim, na minha opinião, o próximo capítulo, da parte 2, ele é bem ilustrativo da necessidade de modernizar a maneira para você resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Não dá para fazer tudo isso usando ferramentas não especialistas, né? Como uma tabelinha do Word ou do Excel. O Excel é excelente, tá? Eu fico falando do Excel, não estou falando mal do Excel. O Excel é uma ferramenta excelente. Mas ninguém passa manteiga no pão, como eu já disse em alguns vídeos aí atrás, usando uma chave de fenda. É melhor passar uma manteiga no pão com uma faca de cozinha e tal. Mas também ninguém aperta parafuso. Pode até apertar. Veja que eu estou dando exemplo que é possível passar manteiga no pão com uma chave de fenda. Claro que é, não é? Tenta aí em casa. Não é fácil, não é uma ferramenta especializada. Inclusive essas ilustrações, essas metáforas que eu estou fazendo, até bondosas demais. Porque eu consigo apertar um parafuso com uma faca de cozinha, né? Todo mundo já teve essa experiência. Não sei onde está a chave de fenda, eu vou apertar aqui com a faca de cozinha mesmo. Só que no caso da análise qualitativa,
né, e mesmo na análise de conteúdo, é muito mais drástico não ter uma ferramenta especializada. É isso. Deixe o seu like, como sempre. Todo mundo pede, né? Eu tenho que pedir também. Embora que eu não estou muito preocupado com os likes, né? Vocês já viram. Eu estou mais preocupado porque eu faço esses vídeos para os meus alunos, né? Os meus alunos aqui do mestrado, do doutorado. E eu espero que os meus alunos, se você é meu aluno, tá? Por favor, assista os meus vídeos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse sim. Você está visitando aqui, continue explorando os vídeos, assistindo. É uma alegria compartilhar com você também. Quem sabe um dia você possa ser meu aluno aí no mestrado, no doutorado. Mas se não, estamos juntos. E é uma alegria. Até o próximo vídeo, que nós vamos aprofundar mais ainda sobre análise de conteúdo com base no livro da Bardan, o que Bardan não lhe disse, tá? Para que você possa resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Um abraço, fique bem, até a próxima.